Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Vocês estão bem, não é? Espero que sim. Hoje é dia 29 de julho, quarta-feira, e nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, certo? Hoje, galera, o nosso título está diferente, né? Cálculo da probabilidade, mas não tem muitas diferenças do que a gente viu na aula passada, não, certo? Percebam que na aula de hoje a gente está começando, não é, com essa equação aqui, não é? Essa equação, mas ela é diferente daquela da aula passada? Não, é a mesma, não é? O que eu fiz aqui? Eu só mudei os coeficientes. É assim que a gente vê esse tipo de cálculo no nosso livro, certo? Em qualquer livro de matemática. Aquela forma que eu escrevi para vocês tem no livro também, só que ela é uma forma um pouco mais didática, um pouco mais lúdica para a gente entender como que a gente calcula a probabilidade, certo? Mas o cálculo mesmo, como ele é escrito na grande forma, é dessa forma. É interessante porque, assim, quando a gente não conhece um número na matemática, vocês já sabem que a gente atribui uma letra. Mas isso, galera, durante muito tempo, os alunos, eles tiveram uma dificuldade enorme para entender. Na minha época, isso... Nossa, parece até que eu sou velha, né? Mas os alunos tinham uma grande dificuldade para entender isso, não é? Nossa, mas eu não entendo cálculo com x, com y, com n, com u, com frase, não entendo. Mas como assim não entende? Essas letras, elas estão representando números que a gente não sabe ou que a gente vai descobrir, não é? Então, até agora, nada de surpresa, não é? Vocês já entendem isso muito bem. Ótimo, então vamos lá. Esse N, então, ele é o quê? Ele representa o evento pretendido. O que é isso? O evento pretendido. Esse evento pretendido é o que eu estou pensando em selecionar. Por exemplo, naquele sorteio das bolas, não é? Que eu dei o exemplo para vocês na aula passada. Das 3 cores de bola, e uma delas era a cor vermelha, e eu queria sortear a cor vermelha. Então, o evento pretendido é o quê? Naquele exemplo, era o sorteio da cor vermelha, certo? E embaixo, essa letra aqui, que é U, ela representa o quê? Quantos elementos eu tenho no todo. Perfeito? Hoje nós vamos fazer 2 exemplos do livro. São exemplos da parte de passo a passo, certo? E eu tirei uma foto aqui no meu celular e eu vou ler. E a partir disso nós vamos resolver aqui, certo? Vamos mostrar para vocês de que forma a gente resolve esses problemas. Vamos lá. Eu vou resolver o passo a passo 1 e o 4. Vamos para o primeiro. Ele tem escrito o seguinte: em uma sala com 20 alunos, ou seja, se ele diz que em uma sala com 20 alunos, isso já significa que eu já sei quem é o número de baixo. Quem é o total de números da sala? Quem é o total de alunos? É 20. Então, eu mal comecei a ler a questão e eu já sei qual é o caminho que eu vou percorrer. Então, em uma sala com 20 alunos, com 5 meninos, com 5 meninos e 15 meninas, qual é a probabilidade de, em um sorteio, o escolhido ser menina? Então, vamos lá, a gente vai ter que escrever isso, não é? Quem é o total? 20 alunos. São quantos meninos e quantas meninas? Bom, na questão está dizendo que são 5 meninos e 15 meninas. E ele quer saber a probabilidade da gente sortear uma menina, não é? Então, a gente circula aqui a quantidade de meninas, que é o que interessa pra gente. E aplicando agora essa equação aqui, como é que a gente faz? Muito simples, não é? A gente coloca probabilidade do evento, P de E é igual a N
é o evento pretendido. Qual é o evento pretendido? É o sorteio de uma menina. Eu tenho quantas meninas? Eu tenho 15 meninas na sala. 15 meninas. E embaixo são quantos elementos eu tenho. Quantos alunos eu tenho no total? 20. Perfeito. Agora, galera, tem uma coisa interessante aqui para vocês. Eu tenho 15 e 20. Eu tenho uma fração. Para vocês facilitarem qualquer cálculo que tenha fração, vocês podem simplificar. Por quê? Quanto menor o número, o número que você trabalha, mais fácil é para você fazer o cálculo. Então, eu posso simplificar essa fração. Tem algum número que eu consiga dividir 15 e 20 ao mesmo tempo? Tem. Que é qual? 5, não é? Então, eu vou dividir aqui por 5, vou colocar até com outra cor, só para exemplificar para vocês que eu estou simplificando a fração. Então, 15 dividido por 5 é quanto? 3. E 20 dividido por 5 é 4. Galera, eu acho que vocês lembram, né, do sexto ano. No sexto ano, que foi o ano anterior que vocês fizeram, vocês estudaram sobre frações. Bom, se vocês estudaram sobre frações, vocês estudaram também simplificação. E, só para relembrar, não é? Se eu tenho uma fração e eu simplifico ela, significa dizer que 15 sobre 20 é a mesma coisa que 3 sobre 4. É a mesma coisa, galera. 15 sobre 20 é a mesma coisa que 3 sobre 4. A diferença é que essa fração aqui, ó, tá muito mais difícil de eu resolver do que essa, que tem números menores, certo? Então, como é que a gente simplifica uma fração? Vocês lembram? Dividindo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Eu não posso dividir aqui por 5, aqui por 3, aqui por 2, aqui por 1. Não. Tem que ser pelo mesmo número, certo? Então, fração simplificada. O que a gente faz agora? A gente vai dividir um pelo outro, né? Como eu falei na aula passada, vocês podem dividir um pelo outro mesmo. Quando é 3 dividido por 4? Bom, vocês podem fazer no cálculo, na calculadora, mas eu de cabeça já sei que é 0,75. De preto. 0,75. Tá muito ruim aqui, vamos melhorar. Eu vou colocar a resposta embaixo. Então, se é 0,75, a chance de eu sortear uma menina, isso em porcentagem é o quê? Bom, na aula passada a gente viu, né, o cálculo da porcentagem, não é? Quem é 100%? No caso aqui, 100% é 20. 100% é 20. Quantos por cento é 15? Certo? Então, vocês podem fazer o cálculo dessa forma, que vai dar o mesmo resultado. Gente, matemática é uma ciência exata. Não importam os meios, você tem que chegar ao mesmo resultado, certo? Então, vocês podem fazer o cálculo daquela forma, não é? 100% está para 20 alunos. Quantos por cento é 15 alunos, que é o que me interessa, que são as meninas, certo? E também, galera, tem uma coisa bem interessante também em frações. Quando eu divido uma fração e eu tenho um número assim, 0, alguma coisa, o que tem depois da minha vírgula é a minha porcentagem. Então, ó, nem preciso fazer o cálculo da porcentagem para saber a porcentagem nesse caso, que é quanto? 75%. 75%, certo? A chance de eu sortear uma menina é de 75%. Vamos lá pensar. Essa chance é uma chance pequena ou grande? É uma chance grande, não é? Porque 75% está mais perto de 100 do que de 0. Está acima de 50%, né? Que é a metade. Então, é uma grande chance, ok? Se a gente fizer
com aquele cálculo da porcentagem que a gente está acostumado a fazer, não é? 100% para 20%, quanto está para 15%, vai dar 75% do mesmo jeito, certo? Show, galera! Então, agora vamos para o segundo exemplo, que também tirei foto aqui no meu celular. E é o exemplo 4 do passo a passo. Vamos lá, eu vou ler e a gente vai anotar na lousa o que é mais importante. Ao lançarmos duas moedas, preste atenção, agora são duas moedas para cima, qual a probabilidade de obtermos duas caras? Bom, galera, eu escolhi esse exemplo agora, o exemplo 4 do passo a passo, porque é muito interessante ele e muitas pessoas confundem. Bom, vocês já saberiam fazer o cálculo dessa situação se a gente estivesse falando de uma moeda apenas, de uma moeda só. Só que a gente não está falando de uma única moeda, a gente está falando de duas. A gente está lançando duas moedas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ver uma coisa, todas as possibilidades que a gente tem primeiro. E quais são todas as possibilidades que a gente tem? A gente consegue visualizar melhor se a gente notar. A primeira possibilidade é as duas serem caras, não é? Cara e cara também. A outra possibilidade é as duas ser coroa. A outra possibilidade é a primeira ser cara e a segunda ser coroa. E por último, é a primeira ser coroa e a outra ser cara. Pronto. A gente tem quantas possibilidades? Essas são as únicas possibilidades, certo? Não existe mais nenhuma, não é? Vocês podem pensar ao máximo, não tem outra possibilidade aqui. São só duas moedas e cada moeda tem apenas dois lados. Então, são 4 possibilidades, certo? Então, eu tenho ao todo 4 possibilidades. Quatro possibilidades. Então, esse número 4 vai ser o meu U, não é? Vai ser a quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de possibilidades que eu tenho, porque afinal de contas eu estou lançando as duas moedas ao mesmo tempo, certo? E agora ele quer saber o que mesmo, se é a chance de as duas serem caras, não é? Duas caras, exatamente. Então a gente vai circular esse evento. Esse, galera, cara e cara, esse é o evento pretendido. É o evento pretendido. Então o número que vai ficar aqui em cima, no lugar do N, vai ser 2, porque são duas faces? Não, vai ser 1. Por quê? Porque cada linha dessa é uma possibilidade. Eu estou lançando as duas moedas ao mesmo tempo. Então, ó, essa é uma possibilidade que é o meu evento pretendido. Certo? Então, como que vai ficar o meu cálculo da probabilidade? P de E é igual a... Qual é o meu elemento pretendido? Cara e cara, que é uma chance só. E quantos são os elementos que eu tenho? No total, eu tenho 4 elementos. Eu tenho 4 possibilidades no total. Pronto! Então, 1 dividido por 4, galera, vocês podem fazer esse cálculo, dividir 1 por 4 no papel ou na calculadora. Quando vocês dividirem isso, vocês vão ver que a resposta vai ser 0,25. Ok? Então, qual é a chance em porcentagem da gente obter cara e cara em porcentagem? Como a gente viu no exemplo anterior, não é? Se eu tenho uma resposta desse tipo, o número que está depois na minha vírgula é a minha porcentagem, que é 25%. Então, tenho 25% de chance de sortear cara, certo? Detalhe, galera, eu quero só deixar uma coisa clara, que essa forma de descobrir a porcentagem de forma rápida
nem sempre a gente vai analisar só o que tem depois da vírgula, não. Por que que nesses casos aqui, ó, tanto nesse como nesse, a gente está pegando o que tem depois da vírgula para dizer que é a porcentagem? Porque o que tem antes da vírgula é zero. Mas se antes da vírgula tiver número 1, 2, por exemplo, então a gente vai colocar esse número também, certo? Por exemplo, se eu divido um número pelo outro, em um exemplo, e a resposta dá 1,60. Isso significa que a porcentagem nesse caso é 160%, certo? Aí você pode me perguntar também, mas tia, 160%? Mas você não falou que 100% era o todo? Pois é, galera, 100% é o todo. Mas existem alguns casos que a porcentagem é mais do que o todo, certo? Por isso, ó, 160%. A gente vê muito isso no jornal também, né? Por exemplo, a taxa de obesidade aumentou nesse ano 200%. Aí você tá assistindo o jornal, né? Fala, mentira, minha professora de matemática falou que 100% era o todo. Então, galera, o que foi que aconteceu naquele caso? Porque se a taxa de obesidade aumentou 200%, é porque no ano anterior a taxa de obesidade, não é? Por exemplo, eram 1.000 pessoas por cidade. Nesse ano, se aumentou 200%, é porque agora é o dobro de pessoas obesas, 2.000, né? Então, isso que é uma porcentagem acima do todo. É quando alguma coisa aumenta acima de 100%. Acima do todo, certo? Perfeito? E da mesma forma, vocês podem calcular, fazer esse cálculo da porcentagem também daquela forma. Qual a forma que eu estou me referindo? 100% são as 4 possibilidades. 100% são as 4 possibilidades. E quantos por cento vai ser uma possibilidade? Quantos por cento vai ser uma possibilidade? Vai ser X. Possibilidade. Uma possibilidade, ó, vai ser X, porque eu não sei quanto é. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar meios por extremos. 4 vezes o X é 4x, não cabe mais aqui, né? Mas a gente vai falando. 4 vezes o X, 4x. Põe o sinal de igual e multiplica, ó, 100 vezes 1. Quanto é 100 vezes 1? 100, certo? Vou colocar aqui do lado, aqui no cantinho, só para vocês verem, tá bom? 4 vezes o 100, o x, não é, no caso. 4 vezes o x. 4 vezes o x é igual a 100 vezes 1, que é 100. Então, x vai ficar igual a 100, dividido por 4, não é? Dividido por 4 porque ele estava antes. Quando eu divido 100 por 4, galera, é quanto? 100 por 4 é 25, ou seja, vai dar a mesma resposta, certo? 25%. Então, façam do jeito que vocês entendem melhor, façam do jeito que vocês percebem melhor que vai dar certo. Matemática é uma ciência exata, então, de acordo com os meios que vocês resolvem, se a resposta correta, é porque o procedimento está correto, mas nem sempre é assim, certo? É interessante que tenha um embasamento, que tenha uma lógica, tá bom? Então, podem escolher as duas formas para descobrir a porcentagem que vai dar certo. Então, galera, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!